say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. E como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isto. Vem. She's tucked away from the tribulation. Ela é levada para longe da tribulação. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? Se a igreja tem sido julgada, e eles têm julgado a si mesmo, e têm aceitado o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? You say there's no such a person. Você diz, não existe tal pessoa. Every born-again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. Cada crente, nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. He's not trusting in his word. Ele não está confiando em suas obras. And the blood of Jesus that his confession is dropped into. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. The Bible says so. Assim diz a Bíblia. See? Vem. He that is born of God does not commit sin. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, Or he cannot sin. pois ele não pode pecar. How can you make a man a sinner when the bleach of the blood of Jesus Christ is between him and God? Como pode você dizer que um homem é pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus, That would scatter sin till there be nothing left of it. desentregando o pecado até não sobrar nada dele? Vem. How can that pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. Como pode aquele puro sangue de Cristo alguma vez deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Amado Criador, pedimos mais uma vez tua assistência às nossas vidas, pois carecemos de ti. No olhar, no falar, no cantar, no andar, no agir, no ouvir, no falar. Nós precisamos de ti em todos os momentos da nossa vida. Por isso, enquanto falamos da riqueza da sua palavra já revelada, porque seríamos incapazes de tomar uma palavra que não foi revelada e revelar ao povo, mas estamos tomando aquilo que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo e dando aos teus filhos. Conceda-nos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. Vamos meditar um pouquinho, conforme o irmão Brana pregou, sobre
a aparição na tenda. E o relato da mensagem do profeta do século XX. A partir do parágrafo 78. Antes ele estava falando sobre a mulher que deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A irmã Branham começou a dizer: Jesus estava falando dele mesmo. Ele disse, antes que Abraão, ele disse que Abraão havia visto o seu dia. Agora, Abraão viveu muitos anos distante de Jesus. E mesmo assim, Abraão viu aquele dia. Por isso Jesus estava falando dele próprio. Abraão viu o meu dia. Se fosse para falar nos dias de Prana, diria a mesma coisa. Porque aquilo foi visto, Abraão viu todos esses dias. Os dias da aparição de nascimento e os dias da aparição para revelar. Isso tudo foi uma aparição na tenda. A questão é você ver Deus na tenda. Isso é Deus num corpo. Uma tenda, um tabernáculo, é um corpo. E é difícil as pessoas ver Deus num corpo, Deus na tenda. E nós temos isto desde o princípio da Bíblia. Está aqui em Gênesis. Deus apareceu, como nós já estudamos, Deus apareceu comendo carne, bebendo leite, comendo bolo. E era um homem, e aquele homem era Deus. Então ele tinha que fazer esse trabalho mais vezes. Ele apareceu para Abraão, apareceu nos dias de Jesus e apareceu agora no entardecer nos Estados Unidos. Ele cumprindo a sua palavra. Agora, na verdade, em cada um desses lugares, ele apareceu e cumpriu um ofício. Nós vamos aprendendo aqui com o que o irmão Branham ensina. Em duas ocasiões, no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha. Você vê que ele aparece como Melquisedeque. Isto foi a primeira vez que ele apareceu. Quando Abraão vinha da matança dos reis. E ele foi chamado rei de Salém, que é rei de Jerusalém. Ele diz, logo lhe apareceu na tenda. Então, quando ele apareceu a primeira vez para Abraão, o que Abraão fez? Abraão pagou-lhe os dízimos. Abraão tomou ceia com ele. Foi nesse tempo que veio Melquisedeque. Mas ele tinha que vir manifestado na tenda, ou manifestar-se na tenda, ou debaixo do carvalho, na casa de Abraão. E ele veio, e ali ele era Elohim, e era um homem também. Era um homem. Então você vê ele antes falando com Abraão, dando ceia para Abraão. O irmão Branham usa falar que naquele tempo era teofania. Então, por isso, eu não posso te dizer que Melquisedeque comeu pão e vinho. Não posso dizer, porque irmão Branham diz que é teofania. E irmão Branham diz que teofania não come. Não tem necessidade de comer. Então eu não posso afirmar isto. Eu gosto de afirmar o que diz o profeta. Mas gosto de mostrar o que ele diz também, que as pessoas podem formar uma doutrina se quiser. Mas ele disse que
Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão. Serviu a ceia. Isso ele teria que fazer aqui na frente. Mas a próxima vez que ele manifestou ali na tenda, a aparição na tenda, ele já comeu. Aí não era teofania. É isso que cada um precisava estudar, entender. Quando ele veio como Melquisedeque, uma teofania. Porque o irmão Branham diz assim, aquela teofania de Melquisedeque se converteu em Jesus Cristo. Pessoa outra vez. Mas de uma teofania para uma pessoa. É como nós estamos hoje convertendo de pessoa a teofania. São Paulo falou que nós temos um tabernáculo não feito por mãos, eternos céus. É isto que nós estamos convertendo. Convertendo a esse tabernáculo, não feito por mãos. Pedro diz que estava desejoso de deixar esse corpo e estar com o Senhor. Era exatamente partir do natural para a teofania. Então, é a diferença que a gente tem que notar quando Cristo veio e falou com Abraão, como Melquisedeque, uma teofania. Quando ele veio debaixo do carvalho, ele era um homem. Ele comeu, bebeu, ele conhecia os segredos do coração de Sara. Então, quando Jesus veio, ele conheceu o coração das pessoas. Ele falou o que estava no coração da samaritana. Isto é uma aparição, daquela aparição tinha que repetir, porque era carne. Você sabe que ele chegou com os pés sujos. Deus e 2 anjos. Irmão Branham chega a dizer Miguel e Gabriel. E Deus, que ele fez um boneco e soprou, disse, aí está Miguel. Fez outro boneco, aí está Gabriel. Fez outro boneco e entrou nele. Aquele era o corpo dele. Aí ele veio para a casa de Abraão, com os pés sujos. Andou um pouco na terra, vendo com os pés sujos, e Abraão olhou para ele, como nós lemos aqui. Abraão olhou para os 3, que todos nós já sabemos, isso é pregação desde o início da mensagem. Ele olhou para os 3 e disse, meu Senhor. A quem Abraão estava chamando meu Senhor? Tem que tomar muito cuidado. A quem Abraão estava chamando meu Senhor? Não aos anjos, mas ao Senhor. Tinha o Senhor e 2 anjos, que era Elohim e 2 anjos. No tempo do irmão Branham, eles diziam assim, você não quer dizer que aquilo era Deus. O irmão Branham diz, a minha Bíblia diz que é Deus. Aquele homem era Deus. E ele comeu, ele bebeu ali na casa de Abraão e lavou os pés, porque seus pés estavam sujos e lavou os pés. Isto é o que existe, o lava-pés, também para cada um de nós. Todo mundo deve tomar a ceia e lavar os pés. Deus fez isto lá, no tempo de Abraão. Então, já estava demonstrando que esse acontecimento seria no tempo de Jesus, que ele terminou seu ministério assim, dando a ceia e lavando os pés. No tempo de Branham, que ele veio e ensinou para nós a ceia e o lava-pés, que nós não sabíamos também. São manifestações, aparições na tenda. Então usamos na tenda natural de Abraão, na tenda chamada Jesus Cristo, e agora na tenda chamada Branham. É a aparição na tenda.
Abraão o chamou de Senhor. Então, quando as pessoas diziam para o irmão Brana que ele era o Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana parou de pregar, porque ele não era o Senhor Jesus Cristo. O que eles teriam que pensar? Sem aquela aparição nos dias de Abraão, não poderíamos ter a aparição nos dias de Jesus. Sem a aparição dos dias de Jesus, não poderíamos ter a aparição nos dias de Brana. Porque aquilo faz uma corrente, determina de um a outro, e que é o mesmo Deus em todo o tempo. Era o mesmo Deus do Velho Testamento se tornando Jesus no Novo Testamento. É o mesmo Jesus do Novo Testamento se tornando em Brana no final do nosso testamento da revelação da palavra. Então foi chamado meu Senhor. Agora, quando Jesus veio, ele era verdadeiramente o Senhor em carne. A separação que você tem que fazer é isto. Jesus era o Senhor mesmo em carne. Nos dias de Brana, Brana era um homem que manifestou a aparição, a presença do Senhor para nós nos Estados Unidos. Tem que se olhar da forma correta. As pessoas vão dizer, mas não tem que dizer a mesma coisa? Diz a mesma coisa. É por revelação. Meu Senhor. E esse meu Senhor era Elohim. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Esse Senhor chamou Jesus. Agora, haveria uma repetição, outra vez, uma repetição do ministério da aparição de Deus nos dias de William Branham. E agora, meu Senhor, Branham. É o Senhor manifestado no homem. Entende? Branham não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está manifestado em Branham. Aí quando Deus está manifestado, aquela mensagem é Senhor. É cuidado, é reverência. Por isso Sara chamava Abraão de Senhor. E lhe obedecia. O que adianta ver que a mensagem do profeta é uma mensagem de Senhor, de submissão, de obediência, e não obedecermos. Quando você obedece à mensagem, você está chamando a manifestação do dia de Senhor, porque não é um homem, é o Senhor. Lá era um homem, mas o que Branham disse? Que era o Senhor. Aqui é um homem outra vez, mas você tem que ver a mesma coisa. É o Senhor manifestado. Agora, aquele era o Senhor Elohim em carne. Quando chega em Jesus, era o Senhor Jesus Cristo em carne, que era Deus numa carne humana. E agora é Jesus Cristo na carne brana. Entende? Essas três aparições, isso nunca podemos perder. Todo o âmago da mensagem está nisto. Está quando Deus veio no tempo de Abraão e comeu carne, bebeu leite, comeu bolo, lavou os pés, deu promessa para Abraão, chegou a falar que dentro daqueles dias Sara ficaria grávida. Ele veio um pouco antes, quando Abraão tinha 99 anos, no capítulo 17, e ele já manifestou aquilo para Abraão, que ele seria pai,
e ele estava com 99 anos. E para ele receber o filho, porque ele era um homem morto, e ele, para receber o filho, ele tinha que fazer uma coisa: circuncidar, que foi o sinal dado a Deus aos judeus, o sinal da circuncisão. Vocês são diferentes de todas as nações. Todas as nações são gente, vocês são meu povo. Essa foi a diferença. E vocês veem que essa diferença vem até hoje. Aquele que era povo perdeu a oportunidade de ser povo, e o que não era povo, o gentio não era povo, passou a ser povo de Deus. Quando? Do Calvário para cá. Quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário, então o povo de Deus, dito pela palavra em Atos, Deus tirou dentre os gentios um povo para o seu nome. E ele começa no nome e vai até chegar ao novo nome. Você não poderia ter novo nome se você não tivesse nome. Deus não poderia ter novo nome no tempo de Jesus, porque até ali ele não tinha manifestado o nome. Ele diz ao profeta Isaías: o meu povo saberá o meu nome. Isso quer dizer que o povo daqueles dias, por mais que vivia perto de Deus, não sabia o nome dele. Mas quando ele veio e se encarnou, então o povo ficou sabendo o seu nome. Aí depois que o povo soube o seu nome, Deus teria que manifestar outra vez, e seria nesta última aparição, agora, no tempo do irmão Branham, para poder mostrar o seu novo nome. Ele vem naquela tenda como Elohim, no tempo de Abraão. Elohim é conhecido como Senhor, mas ele precisa ter um nome. Este Senhor tem que ter um nome. Então ele tinha que manifestar o nome. Aí ele veio numa tenda humana e colocou o seu nome naquela tenda. Era como colocar o seu nome naquela porta. Por isso William Branham diz: ele não pôs o seu nome em mim. As pessoas são incrédulas. Irmão Branham falou certinho. Quando você prega novo nome, eles vêm com o parágrafo. Ele, diz William Branham, ele não pôs o seu nome em mim. Estava falando verdade. Por quê? Se ele tivesse posto o nome Jesus em Branham, então Branham seria o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz: ele não pôs o seu nome em mim. Por quê? Ele não podia falar que nele estava a terceira manifestação, aquela tenda dos dias dos Estados Unidos, aquele corpo no qual Deus estava usando, operando. Aquele corpo era o corpo do Senhor Jesus Cristo, que teria que receber um novo nome. O corpo de Jesus Cristo recebeu um nome. E o nome de Jesus não podia estar em Branham, como Branham disse. Ele não pôs seu nome em mim. Ele põe o seu nome na porta. Agora é a porta do dia. É a porta que mostra aquela revelação. Ele não podia colocar antes, porque o Apocalipse veio depois para todos nós. Porque primeiro tem que vir os evangelhos, começando o andar da igreja, através dos apóstolos. Logo vem os atos dos apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Mas logo em seguida tem que ser cartas dos apóstolos, que era enviada às igrejas. Como nós temos hoje muitos que nos ouvem pela internet, Paulo tinha os que o ouvia por carta. Dificilmente ele ia lá, mas ele mandava uma carta para eles. Então dificilmente eu vou aí, mas eu mando uma mensagem para eles. Uma mensagem. Hoje
em áudio, em vídeo, porque no tempo de Paulo não podia mandar. O que tinha no tempo de Paulo era uma carta escrita, a caneta, à mão. Mas o que nós temos hoje, você pode mandar o áudio, pode mandar a letra, o áudio e o vídeo. Nós já temos a manifestação completa. Nós não temos só o áudio ou a letra como teve Paulo. Por isso Paulo diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Você tem que ter um Espírito naquela letra. Porque muita gente toma a letra, lê, mas como um jornal. Quando eu leio a Bíblia e eu não a cumpro, eu a leio como um jornal. Eu a leio como um livro histórico. Mas quando eu a leio para colocar em prática na minha vida, a coisa é diferente. Eu a leio para mostrar que aquele Deus ainda está vivo e que Ele tem capacidade, poder para mudar a minha natureza, incrédula a crente. A minha natureza insubmissa à submissão por sua palavra. Eu tenho que mostrar para o mundo. Minha família tem que ver, sua família tem que ver. E nós temos que provar ao mundo que esta palavra não é apenas um livro, não é apenas uma letra, mas ela é uma vida. O Espírito é vida. É a vida da palavra que vem em nós. Hoje o povo teria que receber a vida da mensagem, porque eles não conseguem ver a vida da Bíblia, nem os pentecostais conseguem ver a vida, a manifestação de vida da palavra. O que eles podem alcançar é bênçãos naturais, é curas. Isso aí todo mundo pode alcançar. Você não vai dizer que Deus está em você, nem com você, porque você ora e Ele te atende. Ele atendeu Judas também. Não vai pensar que Deus está em você porque você faz grandes coisas, grandes sermões, que você prega, que você canta, que você toca, porque teve muitos do passado que cantavam, que tocavam e não estavam inclusos dentro desta eleição. Então eu tenho que ver o que Deus está fazendo no meu dia. Isso daqui é o que manda. A primeira vez, depois da batalha contra os reis, e foi chamado rei de Salém. Deus manifestou, o grande Melquisedeque. Logo lhe apareceu na tenda, imediatamente antes da destruição de Sodoma. Aí ele aparece na tenda, ele fala com Abraão. Nós vamos chegar até o Ló, mas Deus não fala com Ló. Isso que é duro. Quem fala com Ló é Abraão. Mas Deus fala com Abraão. Deus nunca disse para Ló, sai da tua terra, da tua parentela. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Ló era sobrinho de Abraão. E Deus estava dizendo, sai da tua terra e larga de sobrinho seu. Porque se você continuar do jeito que ele está, a sua fé vai ficar paralisada. Porque clamas fala, com a maior batalha jamais pelejada, irmão Brana fala sobre isto. Você anda com aquela pessoa, fica com aquela pessoa, é sua parenta, e Deus diz, deixa a tua terra e a tua parentela. Isso não quer dizer que Deus quer separar nós de nossos parentes. É a fé, gente. É a fé. É não misturar a fé. Eu estou separado de meus parentes na fé. Eu não me misturo com eles agora na fé junina. Eu não tenho nada a ver com a fé junina. Eu tinha a ver quando eu trabalhava na roça de chapéu de palha. Mas nem desfiado era. Eu gostava de um bonitinho. Mas se você vai na festa junina, que é do mundo, aí é do mundo, aí é dos seus parentes.
Aí você vai tomar quentão, aí você vai comer as coisas deles, e que eles estão dando a São João, Santo Antônio, São João e São Pedro. Agora, Abraão era separado de Ló. Ló, contudo, ele sendo um político, ele era justo, mas não era eleito. As pessoas têm que crer no profeta. Quem diz isso foi o profeta. E eu creio nele. Porque você vai ver que Ló era um homem da carne. Quando ele escolheu pela visão. Quando Abraão escolheu pela promessa. Pode ser seco, mas escolha você, sobrinho. Para onde você for, eu vou para o lado oposto, porque Deus diz para nós separar. Então ele levantou os olhos e disse: eu vou para as verdes campinas do Jordão. E Abraão partiu para o lado seco, que não tinha pasto para suas ovelhas, para o seu gado. Partiu para aquele lado. Ele não disse para o seu tio: o senhor é mais velho, escolha o senhor. Não, ele era o homem da carne. Ele era um justo, mas ele tinha uma visão carnal. Certo? Mas era justo. Ele chorava pelos pecados do povo dentro de Sodoma. Os homossexuais que ele via andando para lá e para cá, e ele era prefeito da cidade, ele chorava por ver aquele povo daquele jeito. Mas ele não era eleito. Nem todo mundo que chora é eleito. E tem, na Bíblia também mostra que os de Deus, quando vê as coisas do jeito que vê também nesse tempo final, ele diz que choram e Deus põe um selo sobre eles. E eles choram, eles sentem pela pobreza, pela decadência moral do mundo, muitas vezes da nossa própria família, a decadência moral. Mas é tempo de tudo isto. Vamos seguir mais um pouquinho. Sua primeira aparição o identificava como sumo pontífice, sumo sacerdote. Sua primeira aparição. Posição assumida por ele depois da ressurreição. E isso daqui é claro o que o irmão Brana explica, meus irmãos, porque quando Jesus venceu no Calvário, então ele mostrou que estaria intercedendo por nós. Como eu disse, ele fez a oração sacerdotal e aquela é a intercessão. Mas só poderia cumprir depois que ele morresse, depois que ele ressuscitasse, depois que ele fosse aceito no céu como ressurreto que venceu na terra. E por isso ele subiu. Capítulo 1 de Atos, ele subiu ao céu. E eles viram Jesus subindo. E até que ele foi envolto numa nuvem que o encobriu e eles não o viram mais. E ele diz: assim como vocês o viram subir, ele há de descer. Agora, isso já cumpriu. Quando o irmão Brana pregou os selos, já havia cumprido, dia 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, foi 20 minutos, e aquilo era manifestação de Deus na terra, era Deus descendo para a terra e se materializando, pisando com o pé direito no mar, que é entre gente, com o pé esquerdo na terra, que é na América do Norte, e se tornando um homem, uma carne, trazendo o livrinho aberto e dando para aquela carne, aquela tenda. Em Apocalipse 10:7, ele deu o livrinho para aquela tenda. E quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então ele já tocou a trombeta. Cumprir-se-á, então já cumpriu. Todo o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Amém? Vamos voltar aqui, são coisinhas que precisa bater. Sua primeira aparição o identifica como sumo pontífice, como um intercessor. Ofício, posição assumida depois de sua ressurreição.
ele foi interceder por nós. Mas ele não podia interceder por outra classe de gente. As pessoas deveriam ver isso. A intercessão é feita ao povo que tem o seu nome escrito no livro da vida, que Adão perdeu esse livro, recuperou por Jesus Cristo e novamente veio para a mão do homem chamado Brana. Depois de 6 milênios do livro perdido, um homem outra vez com o livro na mão, dizendo: haja esquilo e houve esquilo. Aí ele diz assim: porém sua aparição na tenda tipifica seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. É duas coisas acontecendo aqui. A primeira e a segunda aparição, aqui. Você vê o que ele cumpre, me perdoe, duas posições, 2 ofícios. O primeiro é a posição assumida como sumo pontífice, é intercessor, depois da ressurreição. Porém, a sua aparição na tenda, aí é quando ele estava na terra, tipificava seu ministério como profeta. Por quê? Porque aquele homem conversou com Abraão, disse: por que Sara riu? Sara estava atrás dele, na tenda. E ele sabia, então ele era um profeta. Jesus era um profeta. Você tem muitos versículos, ele diz para a mulher: vai, chama seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse: é verdade, porque você já teve 5 e com quem você vive não é o teu marido. Quer dizer, é marido de outra. Essa mulher mudou de vida. Talvez as pessoas pensam: tem jeito para mim? Você já errou muito? Chega e faça como esta mulher, como a samaritana. Ela também teve muitos erros na vida. Mas quando a palavra manifestou, outra coisa. Ela não teve erro depois que ela viu a palavra manifestada. Ela teve erro antes da palavra, dela ver a palavra manifestada. Quando ela viu a palavra manifestada, encerrou sua vida de erro. Encerrou sua vida de maridos. Agora ela ia viver com aquele para o resto da vida. Ela não ia tomar outro marido. Porque muitas vezes a pessoa erra, diz: tem conserto? Tem, nós colocamos diante de Deus, pedimos a Deus misericórdia, mas você tem que saber que é uma coisa que você está fazendo depois da manifestação. Se você fez as coisas antes da manifestação, como nós viemos para a mensagem, e muitos casados e divorciados várias vezes, então quando aceita a mensagem conserta. Agora, depois você, dentro da mensagem, começar casamento, divórcio outra vez, aí é diferente. Aí já não é comigo mais, é com Deus. Até o lugar que pode consertar, nós temos mensagem, nós temos Bíblia, para poder consertar aquilo. Depois, se você faz aquilo diferente, aí a Bíblia mostra outra coisa, que você fez propositalmente. Então guarda isso aqui, eu tenho que terminar. Porém, sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Aí nós vemos o que ele fez. Aí diz Deuteronômio 18:15, profeta dentre ti, de teus irmãos, como eu, se levantará o Senhor teu Deus, e a ele ouvireis. O problema é Deus levantar um profeta e eles não ouviram. Deus levantou Jesus, o profeta, cumprindo lá o que apareceu para Abraão, estava cumprindo aquela aparição para Abraão, manifestado agora nos dias de Jesus, e os judeus que tinham que aceitar, não aceitaram. Eles que tinham que ver, não viram. Agora, o que ele foi na tenda? Parágrafo 80 do profeta do século 20. O que ele foi na tenda, também o foi aqui na terra. Quer dizer, o que ele foi na tenda, ele falou com Abraão, ele comeu carne com Abraão, comeu bolo, manteiga com Abraão. O que ele foi na tenda, também o foi aqui na terra. Ele comeu peixe com os seus discípulos, com as pessoas.
Tudo isso ele fez, cumpriu. Aí o irmão Branham diz assim: o que ele foi na terra também o foi. Ou na tenda, ele foi na terra no tempo de Jesus, e também o é agora. Então já estava mostrando nos dias de Branham, nessa terceira manifestação, só que ele não falava em mim. É você quem tem que ver essa manifestação. Jesus podia falar: antes que Abraão existisse, eu sou, porque ele era uma obra gerada pelo Espírito Santo. Agora aqui estava um homem Branham. Deus disse para ele: não diga para ninguém, eu estou todinho em você, até o seu nome foi mudado por minha causa. Nem seu pai não sabia, seu pai bebia, não sabia, foi, te registrou, pôs um H a mais, ele não sabia, mas foi por minha causa. Essa é a aparição agora, diz o profeta. O que ele foi na tenda de Abraão, o que ele foi na terra com Jesus, também foi nos dias de William Branham. E o que ele fez? Ele diz: o sinal não muda. Aí ele conheceu o segredo dos corações, ele sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia o sonho das pessoas. Escuta, a única coisa é que nesta vez será o Espírito no profeta. Ele está mostrando a diferença. A única coisa que nesta vez, no tempo dele, será o Espírito no profeta, trazendo novamente esse mesmo sinal ao mundo no tempo do fim. Aí ele falava o nome da pessoa, ele falava com quem tinha tratado, consultado, qual médico, e falava o nome da rua, número da casa. O que é? Esse é o sinal. O mesmo que fez nos dias de Abraão, o mesmo que foi nos dias de Jesus, foi o mesmo agora nos dias do profeta. Tem que ser através de um profeta, porque assim foi que Israel o pediu a Deus: não fale conosco em voz audível, mas fale conosco através de Moisés. Muitas vezes as pessoas pensam: Deus fala direto para mim. Irmãos, esse é o problema. E eu não preciso de mais ninguém, porque Deus fala direto para mim. Esse é o seu problema. Deus não fala, senão ao seu profeta. Deus diz que falaria para o povo através de profetas. Antes ele falava, mas a voz era tão poderosa que o povo diz: não, Moisés, fala Deus com você. Você é profeta, você pode suportar a voz dele, mas nós não. Fala Deus com você e você conosco. Aí Deus passou a fazer assim, ajudando o povo. Então, cada vez que você precisa de algo, cada época que você precisa de algo, Deus não vai falar com você. Deus vai falar com uma pessoa. Deus vai falar com Jesus. Jesus falou para os discípulos. Jesus falou para Pedro. E Pedro falou para o povo. Deus veio e falou para Branham. E Branham falou para nós. Amém? E aí Deus faz assim. E quando a sua palavra é para ser comida, Ele come em João. E João fala para nós. Sempre é um. Não adianta nós pensarmos que Ele vai fazer com todo mundo. O que Deus quis mostrar para nós: tem uma pessoa que vocês têm que reverenciar, porque eu estou com a minha mensagem naquela pessoa. Mas ela é fraca, ela é problemática. A minha mensagem está naquela pessoa. Não importa o que ela seja, respeite-a. Escute-a. Porque a voz de Deus é falada através daquela pessoa. Foi através de Elohim para Abraão, Jesus para o povo, Pedro para os demais. Ninguém sabia como Pedro no dia de Pentecostes, porque ele tinha a chave, ninguém mais tinha. Aí depois veio a aparição de Deus para Saulo, porque Deus queria que a mensagem viesse para os gentios, e Pedro era um judeu. Aí Deus dá a mensagem para Paulo, e todos têm que ouvir Paulo.
7 eras da igreja, todos tinham que ouvir Paulo. Não tem profeta nesse meio. 7 eras da igreja, é Paulo e Brana. 5 tem que ouvir. 5 tem que ouvir Paulo. Quando viesse o último mensageiro, Brana, teria que ser profeta. Ele teria que restaurar tudo até o que Paulo pregou e que a Igreja Católica derrubou durante o período que ela está tomando conta, como está até hoje. Derrubou, aí vem o profeta, restaura aquilo. Por isso ele tem mais ministério do que apenas filho do homem, apenas 7º anjo. Ele tem o ministério de Elias, para restaurar o que caiu. Era um ministério que Elias teve lá no tempo de Jezabel, para restaurar o altar. E depois para pedir fogo, para cair do céu. Então, é isso que nós temos que ver, o ministério de Deus em cada época. Esse profeta mensageiro do tempo final está obrigado escrituristicamente a produzir este sinal, se é que estes nossos dias são um exato paralelo com os dias de Ló, da destruição de Sodoma. E nossos dias são os dias paralelos. Por isso veio William Branham com os mesmos sinais. Você sabe que a noiva não é pedido para ela ter estes sinais? A noiva é pedido, coma o livrinho, deixa ele descer, cair no ventre, na boca é amargo, é doce na boca, amargo no ventre, deixa ele descer. Aí depois você profetiza. Isso aqui é o nosso ministério, é um ministério presente. O ministério presente não é saber o que está no seu coração, não é saber o seu sonho. O ministério presente não é eu trazer profecias para vocês, mas é eu comer as profecias e entregar. Esse é o ministério. O ministério do pastor é esse. É comer agora as profecias, o livro que foi revelado, o livrinho que tornou-se alimento, comer e dar ao povo. O nosso ministério não é querer mostrar sinais. Olha o sinal que nós temos que mostrar. Cada um foi no seu dia, filho. João Batista não mostrou um sinal. João Batista, diz a Bíblia, que não fez um milagre. Ele não fez um sinal. E ele foi o profeta. Agora, depois que vem o movimento pentecostal, acha que tem que seguir a mesma coisa e que Deus é obrigado a ficar repetindo aquela mesma coisa. Deus está te dando um alimento hoje que ninguém comeu durante 7 eras. Ou nos dias da mensagem de João, você come um alimento que ninguém comeu, nem os Estados Unidos conseguiu comer, porque Deus disse para William Branham, não diga para eles. Parágrafo 81, profeta do século 20. Abraão, o eleito, separado. Ló não era eleito, mas Abraão era o eleito. Você vê as pessoas complicando a mensagem. Não tem eleição. Olha para o mundo de hoje. Olha para quem crê na mensagem. Olha para o nosso ministério. Olha para quem viu como nós vimos. Se eles complicam o ministério, eles não são diferentes de Ló. Tem que haver uma separação deles. Como andarão 2 juntos se não estiver de comum acordo? Tem um para nós ouvirmos. Teve um nos Estados Unidos para nós ouvirmos, e nós ouvimos ele. Agora tem um para nós ouvirmos, tem uma mensagem para ser ouvida. E é isto que você vai provar se você é Abraão, se você é Ló. Tem que ouvir um, não é 2, nem 3, é um. E este um pode falar e pode me ferir, mas é ele que eu tenho que ouvir. Não vou ouvir outro, é ele que eu tenho que ouvir. Tem um Branham que falou, mas a mensagem dele era dura.
não era fácil para se ouvir, mas todo mundo tinha que ouvir aquele um. É João que Deus diz que vai vir comer o livrinho e nos dar a revelação deste livrinho que Brana não podia dar, foi proibido nos seus dias. E o povo vendo que, e Satanás também sabendo, que ficou esse mistério para trás, o que Satanás fez? Entrou primeiro lá na frente e diz: Brana tem que ressuscitar. Foi isso que o diabo fez. Por quê? Ele não sabia que tinha um outro ministério. Deus disse para William Branham: não diga a ninguém. Então, propriamente, se diz para ele não dizer a ninguém, não é ele que vai dizer. Quando Deus disse para ele, perguntaram para ele: o quarto Elias irá aos judeus? Ele disse não. Não adianta você esperar ele ir, porque ele disse não. E quando ele ressuscitar, ele é o quarto Elias. Ele não pode ir, é o quinto que vai para lá. É o quinto Elias. E ele é o quarto Elias. Ele não é dois Elias. Ele é Elias gentil. Ele não é o Elias judeu. Quando Elias vier, ele virá com Moisés para os judeus. Amém. Eu gosto de ver essas coisas. Talvez eu não sei explicar muito bem, mas 81. O profeta do século XX. Agora, enquanto tomamos este ponto, amado leitor, eleito de Deus, recorde que Abraão não estava envolto na confusão de Sodoma. Os eleitos de Deus são um povo separado. Você não está na confusão das denominações. Ló estava. Sai do meio dela, povo meu. Eles não são do mundo, disse Jesus, assim como eu também não sou. Eles não estão preocupados em posições políticas, em partidos políticos. É Ló que estava preocupado com isso, para ver se melhorava a condição de Sodoma através da política. Mas cada vez que ele candidatava e ganhava, a Sodoma ficava pior. Mais homossexuais existiam naquela cidade. E ele ficava na porta da cidade. O irmão Brano diz: o homem que fica na porta da cidade é o juiz, é o prefeito da cidade. Ele mandava, só que não podia mudar a natureza das pessoas. Isso é o mundo de hoje. Nós não podemos mudar a natureza das pessoas. Elas que têm que lutar com Deus para uma mudança. Tem uma pessoa que fuma, que bebe, que adultera. Ela tem que lutar com Deus para ser mudada. Ela que tem que lutar com Deus. Agora ele está olhando para as mulheres e cobiçando. Está saindo na caça de mulheres. O que ele tem que fazer? Pedir a Deus para mudar sua vida, mudar seus desejos. Porque é um homem que deseja ter uma mulher na vida, mas ele não pode ter mais do que uma. Tudo isso é erro. É mudança de natureza que vem a mensagem e faz em nós. Ló não era eleito. Ló estava ali embaixo, em Sodoma, porém, como é sabido, ele não era um eleito. Deus não o havia chamado. Vocês dão graças a Deus, porque Deus chamou vocês. Se Deus chamou vocês, o que falta vocês fazer? Só o que Deus quer. Chamados já foram. Agora, tem alguma diferença de escolhido? Tem. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas chamados, todos nós fomos. O povo da mensagem todo foi chamado. Mas agora é hora da escolha. Deus é quem escolhe. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Agora, é você. Deus não te manda para o inferno. Deus não me manda para o inferno. E Ele nem me leva para o céu. É a minha decisão, é a minha escolha, é meu livre-arbítrio. Ele criou Adão assim e não pode ter os outros homens de outra forma, porque Adão tinha livre-arbítrio, caiu por si mesmo. Nós caímos por nossa própria vontade, por nós mesmos. O que nós fazemos é vontade nossa, é vontade da nossa carne. Agora, Deus não o havia chamado, nem o havia separado. Ele saiu movido pelo convite de Abraão. Foi Abraão que chamou ele. Deus não chamou Ló. Vamos, Ló. Você é justo, você é gente boa, meu sobrinho. Vamos? Não.
Deus não fez, foi Abraão quem fez. Abraão, depois que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele ainda volta atrás e diz para Ló, vão comigo. Meu pai, vão comigo também. Já levou mais gente com ele. Aí o pai dele teve que morrer ali na frente e Ló foi dar trabalho para ele. Ló foi dar trabalho. Se meteu na política, houve a perseguição, ele teve que pagar o preço, ir preso, e Abraão agora foi libertá-lo. É isso que serve o Abraão de hoje, para libertar os Lós políticos. Mas o que tem que fazer? Eles têm que crer em Abraão. Ló cria em Abraão. Ló cria. Meu tio é gente eleita, meu tio é gente boa. Eu que fico misturado em Sodoma. Meu tio só fica lá na montanha com os 318 servos que ele tem e ele nem desce aqui nessa Sodoma. Meu tio é separado, é eu que sou misturado. É eu que tenho que pagar o preço. Quem sabe ele dizia, Deus, manda meu tio. É o único homem que eu tenho na terra. E que o Senhor também tem. Manda ele. Foi ele quem me chamou. Agora manda ele vir aqui. E Deus, então deu força a Abraão. Com seus facões, suas foices. Já viu fazer uma guerra assim? E foi. Centenas e milhares de pessoas lá, naqueles reis. Ele foi com 318 servos. Só com facão punchado, com foice. Venceu os 5 reis. Que usar os 5 sentidos do corpo. Venceu. Voltou. Para onde? Ele não podia ir para o monte. Tem gente que não pode ir para os trovões, não pode ir para o 7 selos, não pode ir para o 7º selo, não pode ir para o novo nome, não pode ir para a visão da tenda, não pode, mesmo depois que Abraão o liberta, mesmo depois que essa mensagem de Brana os liberta, eles não podem ir para o lugar certo, porque o lugar deles não é montanha, o lugar deles é Sodoma. Abraão os libertou, mas eles foram para Sodoma. Outra vez voltou para Sodoma. E aí Sodoma pega fogo. E por misericórdia, tinha 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, para salvá-los. Se eles podem crer, saiam dessas coisas. Saiam. Eles não podem crer nem nos anjos deles. Deus não desceu a Sodoma. Deus não desce a Sodoma, Deus fala com Brana na montanha, Ele não desce a Sodoma, Ele não está preocupado com a política, se vai ou não vai. Deus é Deus, nós vamos de todo jeito. O mundo vai ou não vai, nós vamos. O mundo está de mal a pior, mas você é uma filha, um filho de Deus, e eu estou me preparando para algo melhor. Mas é alguma política? É algum candidato? Não, é para o céu. Estou preparando. Amém. Tenho que terminar. Ele saiu movido pelo convite de Abraão. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Esse povo é bom, meus irmãos, esse povo da mensagem é bom. Como vamos falar mal deles? Esse povo pentecostal é bom. Como falar mal deles? Mas Deus não apareceu a eles. Deus não apareceu a Ló, Deus apareceu a Abraão. Abraão está mostrando no nosso tempo que veio a aparição da 3ª tenda. Deus num homem chamado Brana para poder pregar esta mensagem para nós. Amém. Somente uns anjos vieram a ele com uma mensagem dizendo-lhe que escapasse. Mas Deus não apareceu a ele. Sodoma. Realmente Ló nunca esteve separado. Toma cuidado. Ló nunca esteve separado. Dizia ser sobrinho de Abraão, liberto por Abraão. Abraão matou 5 reis para mim, me trouxe de volta, mas eu não suporto, eu não consigo sair de Sodoma. É isso que Ló dizia. Chorava pelo pecado de Sodoma.
ter que criar suas filhas virgens dentro de uma cidade daquela, que ele era o homem dos melhores da cidade. O resto, Deus meteu fogo, tirou ele, a esposa, 2 filhas, e meteu fogo na cidade. Só tinha aquilo ali. Abraão orou a Deus: se tiver 10 justos, Deus diz: eu não vou destruir. Abraão começou com 50, para ver se tinha 50 justos em Sodoma. Senhor, se tiver 50, eu não vou destruir. 45, 40, 35, 30, 20. Senhor, se tiver 10 justos lá, Deus diz: eu não destruirei por amor dos 10. Como não tinha 10, conta Ló, a esposa, 2 filhas. Sai os 4 e não olhe para trás. A mulher não aguentou. Olhou para trás, virou uma estátua de sal, e o pai e as 2 filhas foram para frente. Seguiram a Deus sozinho agora. É nesse mundo que você vive. Você vê o tipo pentecostal, esse tipo da igreja nominal de hoje, tem que seguir a Deus desta forma, muitas vezes dominado pela política, e sai na hora do fogo. Se Deus te libertar na hora do fogo, já é uma grande coisa, como ele livrou a Ló na hora do fogo. Mas Abraão, eles representam os cristãos nominais que passarão pela tribulação. Os sodomitas, por certo, representam aos perversos que serão destruídos, como diz Malaquias, serão feitos cinzas. Porém, quão maravilhoso é saber que Deus atualmente está tratando com seus eleitos, tal como fez com Abraão, quem é o nosso pai na fé. Sem dúvida que a semente de Abraão será bendita juntamente com Abraão, e também ela será visitada por Deus através do seu profeta. Obrigado, Senhor. Que esta palavra possa servir de uma ajuda para todos nós. Liberta, começar de mim, Senhor. Começa do púlpito para uma libertação total até a casa do zelador. Como diz o seu profeta, este tabernáculo está precisando de uma matança, a começar do púlpito até a casa do zelador. E nós estamos fazendo esta mesma oração hoje, pedindo que o Senhor faça que saia todo o mal de nós, toda a natureza errada, a natureza de pecar. Não deixa nós destruir nosso próprio corpo e não deixa nós destruirmos nosso caráter. Faça-nos novas criaturas, muda-nos mais e mais para o bem da sua palavra. Ajuda-nos a manifestar o Espírito do Senhor que vem nesta tenda do último dia, na tenda do entardecer. E nós comemos esta alimentação, este livrinho, Senhor, revelado. Ajuda esse povo que eles possam abraçar esta palavra e viver segundo esta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 7 anjos desceu na montanha, uma nuvem tamanha ali se formou. Lá estava o apóstolo Paulo, o qual era Saulo quando Deus me chamou. Lá estava também Irineu, o qual não temeu e a mensagem pregou. Também estava William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. E estava William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. Bem no pico daquela pirâmide estava o anjo que brilhava mais, e os seus olhos eram como chamas. O anjo era Cristo e olhava para nós. Este anjo desceu para a terra, e quando na terra ele aqui pisou, levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo já se acabou. Levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo aqui se acabou. Ele veio cumprir profecia
profecias, as quais nos diziam que assim ia ser. Ele fez o que a Bíblia dizia que o espírito de Elias iria fazer. Já havia aberto os selos, e isto foi quando a era acabou. Os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. Os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. E eu creio que isto é verdade, e sinto vontade de crer muito mais. Porque isto não é fantasia, é a mensagem do dia que o anjo nos traz. Eu duvido que o mundo veja, não é para a igreja que agrega milhões, mas quem foi predestinado foi um revelado entre as multidões.